Olá, senhoras e senhores, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de noções de lógica, de raciocínio lógico do concurso da Polícia Civil de São Paulo de 2013 para o cargo de auxiliar de papiloscopista. Se você está se preparando para esse concurso, dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui agora, em que você encontra mais questões de provas da Polícia Civil de São Paulo, ok? Agora, aquele recado inicial de sempre, do primeiro minuto do vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, dá a sua força. Por favor, clica nessa carinha aqui do lado. Tem o botão vermelho inscrever-se, clica nesse botão e assunto encerrado. Se inscreve aí para ajudar o canal a crescer ainda mais, valeu? E claro, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você quer ajudar a passar no concurso junto com você, beleza? Então, coloca esse vídeo no seu Facebook ou manda para alguém pelo WhatsApp, no Instagram, onde quer que seja. Conta para alguém que este vídeo pode ajudar essa pessoa. Valeu? Vamos começar a resolver essas questões? Vem comigo. Essa primeira questão dizia: os funcionários da empresa de João fizeram determinada tarefa em 18 dias. A empresa de Paulo tem 24 funcionários a mais do que a empresa de João. Por isso, os funcionários da empresa de Paulo realizaram uma tarefa exatamente igual à da empresa de João em 10 dias. Sabe-se que tanto os funcionários de João como os de Paulo possuem a mesma capacidade de trabalho e que trabalharam em condições e horários iguais. Sendo assim, o número de funcionários que realizaram a referida tarefa na empresa de Paulo é igual a quanto? Bom, olha a situação que o problema colocou para a gente. A empresa de João teria X funcionários. A gente não sabe quantos funcionários existem na empresa de João, mas a gente sabe que esses X funcionários da empresa de João realizaram uma determinada tarefa em 18 dias, certo? Já na empresa de Paulo, existem 24 funcionários a mais do que na empresa de João. Olha, a empresa de Paulo tem 24 funcionários a mais do que a de João. Se a gente disse que na empresa de João tem X funcionários, na empresa de Paulo vão existir X mais 24 funcionários. Conseguiu entender? Tem 24 funcionários a mais do que na empresa de João. Esses funcionários da empresa de Paulo realizaram a mesma tarefa em 10 dias, ok? Observe aqui que nós podemos resolver essa questão usando uma regra de 3 inversa. Por quê? Se eles vão realizar a mesma tarefa e eles têm a mesma capacidade de trabalho, quanto mais funcionários existirem, menos tempo eles vão gastar. Concorda? Se tem mais funcionários trabalhando, menos tempo eles gastam para realizar uma mesma tarefa, certo? Fazendo uma regra de 3 inversa, a gente acha o valor de x e, consequentemente, a gente consegue achar o número de funcionários da empresa de Paulo. Vamos fazer isso? Como é que a gente resolve uma regra de 3 inversa? Basta seguir o sentido das setas. Se aqui a seta está indo de baixo para cima, você vai pegar o termo de baixo e dividir pelo termo de cima. Se aqui está indo de cima para baixo, você vai pegar o termo de cima e dividir pelo termo de baixo. Vamos fazer isso? Então, a gente vai ter x mais 24 dividido por x, ou seja, o de baixo dividido pelo de cima. Isso vai ser igual ao de cima, 18, dividido pelo de baixo, 10. Agora, é só fazer continha. Primeira coisa que a gente pode fazer, multiplicar aqui, ó, cruzado. Vou fazer x vezes 18 é igual a x mais 24 vezes o 10, ok? Multipliquei esse por esse e esse por esse. X vezes 18 dá 18x, certo? Agora eu vou pegar o 10 e multiplicar tudo o que está aqui dentro do parênteses. 10 vezes x dá 10x, 24 vezes 10 dá 240. Mantenho o sinal do mais aqui, ok? Pego esse 10x que está positivo, ao passar para o outro lado ele vai passar negativo, então vou ficar com 18x menos 10x é igual a 240. 18x menos 10x dá 8x. 8x igual a 240, sendo assim, o x vai ser 240 dividido pelo 8. 240 dividido por 8. 240 dividido por 8, 24 dividido por 8 dá 3, né? 3 vezes 8, 24. Então, 240 por 8 vai dar 30. 30
é o valor de X, ou seja, 30 é o número de funcionários que trabalham na empresa do João. Mas ele não quer saber isso, ele quer saber o número de funcionários que trabalham na empresa do Paulo. O número de funcionários que trabalha na empresa do Paulo é X mais 24, ou seja, vai ser 30 mais 24. 30 mais 24 dá 54 funcionários. Essa seria a resposta da questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo, ok? Para essa questão e para praticamente todas as questões dessa prova, eu vou deixar sempre aqui embaixo também na descrição do vídeo, só você clicar em mostrar mais, o link com outras questões semelhantes para vocês treinarem. Eu sempre digo que treinar é uma das melhores formas de aprender. Então, pega essas outras questões que estão aqui na descrição do vídeo e tenta resolver. Depois você volta no vídeo para ver se acertou ou não e se você teve dúvida para esclarecer aquela dúvida. Combinado? Vamos para a questão 60? Essa questão envolvia porcentagem. A Denilza estava vendendo um vestido em sua loja por R$100. Para atrair a clientela, aumentou o preço em 25% e anunciou num cartaz a promoção de oferecer X% de desconto a quem comprasse o vestido. Espertinha essa Denilza, né? Ela queria vender R$100, aí aumentou o preço em 25% e depois falou que estava tendo uma promoção para vender pelo mesmo preço que ela queria. Oh, meu Deus! O valor de X para que o preço final do vestido após o desconto seja R$100 deve ser igual a quanto? Vamos calcular essa estratégia da Denilza. Então, o preço inicial era R$100, só que aí ela aumentou esse preço em 25%, né? Se ela aumentou em 25%, vamos calcular quanto é 25% de 100. 25% de 100 é fácil, né? 25% de 100 é 25. Se você não consegue visualizar assim, direto, faça uma continha. 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100, isso dá 0,25. O dia você substitui por uma multiplicação. Aqui o símbolo da multiplicação não apareceu, me desculpe. Isso vezes 100. Então, 0,25 vezes 100 dá R$25. Essa é uma estratégia importante, tá, gente? Sempre que você tiver a X% de alguma coisa, é essa porcentagem vezes essa alguma coisa. Combinado? Então, houve um aumento de R$25. Se aumentou R$25, o novo preço do produto, do vestido, passou a ser de 100 mais 25, R$125, ok? Aí, sobre esses R$125, ela ofereceu um desconto de X%, né? E o preço final voltou a ser de R$100. De quanto foi esse desconto de X%? Para vender por R$100, ela vai ter que dar um desconto de R$25, concorda? Então, o novo preço do vestido corresponde a 100% agora, né? Então, o novo preço, R$125, vai corresponder a 100%. O desconto que ela vai ter que dar para vender o vestido a R$100, ou seja, os R$25 de desconto, vão corresponder a X%. O problema não quer saber qual que é o valor do desconto, então o desconto de X% corresponde aos R$25, ok? Então, observe, nesse caso, 100% vai ser o novo preço do vestido, não vai ser o preço antigo, porque a gente está aplicando o desconto sobre esse preço de R$125, ok? Então, é só a gente agora resolver essa regra de 3. 125 vezes x é igual a 25 vezes 100, 100 vezes 25. Pego esse 125 que está multiplicando x, ao passar para o outro lado, ele vai passar dividindo, né? Então, x igual a 100 vezes 25 dividido por 125. Aqui a gente pode dividir o 25 e o 125. 25 dividido por 25 dá 1, né? 125 dividido por 25 dá 5. Aí vai sobrar 100 vezes 1, que dá 100, dividido por 5 dá 20. Então, ela tem que dar um desconto de 20% sobre esse valor de R$125 para vender o vestido por R$100. Essa seria, então, a resposta dessa questão, a letra C. Certinho?
Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Muita gente tem dúvida nesse tipo de questão de porcentagem. Se você tem dúvida, pegue outras questões para treinar. Aqui em cima, por exemplo, vai aparecer uma questão, pode aparecer. Nessa questão, você encontra um outro problema referente usando porcentagem e lucro, tá? Então, pega essa questão que apareceu para treinar e aqui embaixo na descrição do vídeo também você encontra outra questão envolvendo um problema com porcentagem, beleza? Fica ligado nisso porque porcentagem é um assunto muito cobrado em concursos públicos. Vamos para a questão seguinte, vamos lá. Essa questão provavelmente vai gerar bastante dúvida. Olha só, considere as seguintes afirmações. 1. Nenhum rinoceronte é medroso. 2. Alguns elefantes são medrosos. A partir das duas sentenças citadas, pode-se concluir corretamente que, bom, a partir então dessas duas premissas, o problema é que a gente chegue a uma conclusão. Uma dessas alternativas vai ser uma conclusão para essas duas premissas. Quando a gente tem duas premissas e uma conclusão, a gente tem um caso de silogismo na lógica, né? Um silogismo. Existem, eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal, algumas regras do silogismo que eu resumi aqui nesse quadro. Pausa o vídeo, dá uma lida com calma em todas essas regras e tenta memorizar pelo menos a regra número 3, a 5 e a 6, beleza? Se você memorizar essas três regras, a 3, a 5 e a 6, isso já vai te ajudar muito a resolver diversas questões em concurso. Para essa questão, a gente vai precisar da regra 3 e da regra 7. Olha só, existe uma regra do silogismo, ou seja, quando a gente tem duas frases e tem que chegar a uma conclusão a partir dessas premissas, que diz que o termo médio nunca deve aparecer na conclusão. O termo médio nunca aparece na conclusão. Essa regra envolve, então, o termo médio. O que é o termo médio? Quando a gente tem duas premissas, o termo médio é aquele termo que aparece nas duas, aquele termo que está presente tanto na primeira premissa como na segunda premissa. Então, se a gente olhar aqui, ó, a premissa 1, nenhum rinoceronte é medroso. A palavra medroso apareceu aqui. Na segunda premissa, alguns elefantes são medrosos. Medroso também apareceu aqui na segunda. Então, medroso vai ser o termo médio. Logo, a gente conclui que o termo médio, medroso, não vai aparecer na conclusão. O termo médio, medroso, não pode aparecer na conclusão, ok? Já a regra número 7 diz que a conclusão acompanha sempre a premissa que for mais fraca. Essas premissas podem ser classificadas como universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa e particular negativa, sendo que as que estão do lado esquerdo são mais fortes do que as que estão do lado de cá, do lado direito, beleza? Então, uma premissa universal afirmativa, ela é a mais forte. A premissa particular negativa é a mais fraca. Você lembra o que significa uma premissa ser universal? Uma premissa vai ser universal quando ela envolver todo um conjunto, beleza? Então, quando você tiver a palavra todo, a palavra nenhum, né, um quantificador que indica o conjunto inteiro, isso faz com que aquela premissa seja classificada como universal. Uma premissa vai ser particular quando você tiver um quantificador, uma palavra quantificadora, que indica uma parte de um grupo, né? Então, por exemplo, a palavra algum, ok? Negativa vai ter uma negação e afirmativa não vai ter uma negação, correto? Assim, como que a gente classifica essas duas premissas aqui, ó? Nenhum rinoceronte é medroso. Se a gente está falando que é nenhum, a gente excluiu todos os rinocerontes da parada, concorda? Nenhum rinoceronte é medroso. Se excluímos todos, essa é uma premissa universal. E ela é universal afirmativa ou negativa? Se a gente está tratando de nenhum, se a gente excluiu todos, é uma premissa negativa, universal negativa, ok? Já a segunda premissa diz que alguns elefantes são medrosos. Se a gente tem a palavra alguns, ela é
particular, porque a gente não está tratando do conjunto todo de elefantes, a gente está tratando de uma parte dos elefantes. Então, é uma premissa particular. Ela é afirmativa ou negativa? Ela é afirmativa, beleza? Então, se a gente tem uma premissa particular afirmativa e uma premissa universal negativa, a conclusão vai seguir qual das duas? A conclusão vai seguir a premissa mais fraca, ou seja, vai seguir a premissa particular afirmativa, porque ela é mais fraca que a universal negativa. Isso significa que a nossa conclusão deverá ser particular, ok? Então, na conclusão, você vai ter que ter lá a palavra, por exemplo, alguns. Você vai ter que ter um termo que indica que aquela conclusão é particular, ok? Então, a partir dessas duas regras, vamos analisar as alternativas. O termo médio medroso não pode aparecer na conclusão. Na letra A, se um animal não é medroso, está aparecendo medroso? Já está errado. O termo médio nunca aparece na conclusão, beleza? Então, exclui a letra A. Se um animal não é um elefante, então ele não é medroso. Pode excluir a letra B também. Medroso não pode aparecer. Letra C, se um animal é medroso, medroso apareceu, exclui a letra C, porque a palavra medroso não pode aparecer na conclusão. Sobra a letra D e a letra E. Todo elefante é também um rinoceronte. Alguns elefantes não são rinocerontes. Aí a gente vai para a segunda regra, né? A conclusão deverá ser particular, tem que seguir a premissa mais fraca. Então, essa aqui, ó, todo elefante também é um rinoceronte, é uma conclusão universal, certo? Já a letra E, alguns elefantes não são rinocerontes, é uma conclusão com um elemento que indica que ela é particular. Dessa forma, a resposta dessa questão é a letra E. Alguns elefantes não são rinocerontes. Beleza? Entendeu? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Resolvi essa questão usando essas regras do silogismo. Outra forma que você poderia usar para resolver essa questão: conjunto, desenhos conjuntos. Olha só, a gente tem nenhum rinoceronte é medroso. Então, se a gente desenhar o conjunto dos rinocerontes e o conjunto dos medrosos, eles vão estar separados, porque nenhum rinoceronte é medroso, beleza? Aí a outra premissa: alguns elefantes são medrosos. Então, o conjunto de elefantes vai ter uma interseção aqui com o conjunto dos medrosos. Alguns elefantes são medrosos, ok? No entanto, essas duas premissas não nos falam qual é a relação do conjunto de elefantes com o conjunto de rinocerontes. Não fala isso, né? Então, esse conjunto de elefantes e rinocerontes poderia estar assim, como eu desenhei, ou seja, poderia ter uma interseção entre elefantes e rinocerontes. O conjunto de rinocerontes poderia estar aqui dentro do conjunto de elefantes, ou o conjunto de elefantes poderia ter interseção só com o conjunto de medrosos, beleza? A gente não sabe qual é a relação do conjunto de elefantes com o conjunto de rinocerontes. A única coisa que a gente pode afirmar aqui em relação aos elefantes e rinocerontes, a relação entre eles, é que os elefantes que estiverem aqui na interseção com o conjunto de medrosos não serão rinocerontes, concorda? Então, esses elefantes aqui, medrosos, não são rinocerontes. Por quê? Porque nenhum rinoceronte é medroso, beleza? Então, a gente pode concluir que alguns elefantes, de fato, não são rinocerontes, certinho? Dúvidas? Entendeu? Então, você pode escolher a forma como resolver a questão. Pode seguir as regras do silogismo, pode seguir aqui os conjuntos, né, o raciocínio de conjuntos. Você tem que ver a forma que você acha mais fácil de resolver. Valeu? Vamos para a questão 62. Vamos lá? Essa questão é super legal. Eu gosto de resolver esse tipo de questão. 3 mulheres encomendaram documentos em um cartório. Para que o cartório providenciasse tais documentos, elas tiveram de informar os seguintes dados: sua profissão e, como cada uma delas tem um único filho, o nome do menino. As mulheres são Mariana, Neiva e Odila. Então, vou colocar os nomes aqui, ó: Mariana, Neiva e Odila. Uma delas é médica,
a outra é professora e outra é advogada, não necessariamente nessa ordem. Os meninos chamam-se Rony, Sérgio e Totti, também não necessariamente nessa ordem. Por alguma confusão no cartório, perderam-se as relações entre os dados e não se sabia mais quem era filho de quem, nem quem tinha esta ou aquela profissão. Depois de alguns esclarecimentos, descobriu-se que Odila é mãe de Rony. Odila é mãe de Rony e não é professora. Odila é mãe de Rony e não é professora, ok? A mãe de Totti é médica e a mãe de Totti não conhece Neiva. Se a mãe de Totti não conhece a Neiva, a mãe de Totti, ela não vai ser a Neiva, concorda? A mãe do Totti não conhece a Neiva. Se ela não conhece a Neiva, ela não é a Neiva, porque a Neiva se conhece. E a mãe do Totti não é a mãe do Rony. Se a mãe, cada uma é mãe de uma criança, né, de um menino, a mãe do Totti não pode ser a mãe do Rony. Então, a única opção que resta para a gente achar a mãe do Totti é a Mariana. A Mariana vai ser a mãe do Totti. Conseguiu visualizar? Olha só, a mãe do Totti não conhece a Neiva, logo ela não é a Neiva. Se ela é a mãe do Totti, ela não é a mãe do Rony. Então, a mãe do Totti é a Mariana, beleza? O problema falou que a mãe do Totti é médica, logo a Mariana é médica, certo? Assim, só sobra para a Neiva ser mãe do outro menino, o Sérgio, e ela vai ser o quê? Ela vai ser professora, né? Por quê? Porque a Odila não é professora, beleza? Então, só sobra aqui para a Neiva ser professora. Assim, a Odila vai ser a terceira profissão, que é a advogada, ok? Então, a gente já tem aqui os filhos e a profissão de cada uma delas. Agora, a gente pode achar a afirmação correta. Mariana é advogada? Não, Mariana é médica. Mariana é professora? Não, Mariana é médica. Odila é médica? Não, Odila é advogada. Mariana é médica? Sim, Mariana é médica. Neiva é a mãe do Sérgio? Sim, Neiva é a mãe do Sérgio. Essa seria a resposta à questão, a letra D. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Esse tipo de questão, eu sempre resolvo dessa forma. Eu coloco os nomes e vou seguindo as afirmações. Vou vendo o que as afirmações dizem e completando aqui as informações. Beleza? Vamos para a questão 63. Essa questão é a questão de sequência numérica. Observe a lei de formação da seguinte sequência de números: 4, 41, 141, 1411 e por aí vai. A soma dos algarismos que compõem o 58º termo dessa sequência é igual a quanto? Então, o problema está tratando da soma dos algarismos dos termos dessa sequência. Então, se a gente pegar essa sequência, vamos ver como está progredindo a soma dos algarismos desses termos, né? Então, se a gente somar, ó, primeiro aqui é só o 4, o segundo 4 mais 1, 4 mais 1 dá 5. Aqui a gente vai ter 4 mais 1, mais 1, 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Aqui a gente vai ter 4 mais 1, 6, mais 1, 7, 4 mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, né? Aqui a gente vai ter 4, 5, 6, 7, 8. Aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim sucessivamente. Então, observe que a cada novo termo, a soma está aumentando em uma unidade, né? Então, o oitavo termo soma 11, né? Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O oitavo termo soma 11. E há o aumento de uma unidade a cada novo termo formado. O próximo termo vai somar 12. Então, dessa forma, como a gente quer saber a soma do 58º termo, e a gente sabe que o oitavo termo soma 11, 58 termos menos os 8 anteriores vão ser acrescentados para chegar no 58º, a partir daqui, 50 novos termos, concorda? Se eu estou aqui no oitavo, acrescentar mais 50 termos, eu chego no termo número 58. Então, se eu vou acrescentar mais 50 termos
e aumenta 1 unidade a cada novo termo, eu vou aumentar, com esses 50 novos termos, 50 unidades, beleza? Assim, o termo número 58 vai ter as 50 unidades mais essas 11 que já se passaram, né? 11 mais 50 dá 61. Essa seria a resposta da questão, a letra D, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, beleza? Então, o 58º termo, ele vai estar 50 termos aqui à frente, então eu vou acrescentar 50 unidades mais esses 11 dá 61, ok? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra outras questões envolvendo sequências numéricas, né? Então, lógica de sequências numéricas, para você treinar. Esse tipo de questão também geralmente cai nessas provas de lógica, beleza? Vamos para a questão 64, vamos lá? Questão de razão e proporção. A razão entre as capacidades máximas de dois recipientes é 4:3. A capacidade máxima que se obtém enchendo-se ambos os recipientes é de 336 litros. Sendo assim, a diferença entre as capacidades máximas dos dois recipientes é exatamente igual a quanto? Bom, então, o problema diz que, se a gente tem dois recipientes, que eu chamei aqui de A e B, quando eu divido as capacidades máximas dos dois, né, então a razão é a divisão, dividindo A por B, eu vou chegar num resultado de 4:3, 4 dividido por 3, certo? O problema fala isso. Quando a gente tem essa relação, o que isso significa, gente? Significa que a capacidade máxima de A é um valor que é proporcional a 4, ou seja, A não tem capacidade exatamente de 4, A tem capacidade de um valor proporcional a 4, ok? Assim como o B tem a capacidade máxima proporcional a 3, certinho? Pode ser 3? Pode, mas pode ser um múltiplo de 3 também. Aí, se a gente tem aqui proporcionalidade, A é proporcional a 4, B é proporcional a 3, para a gente transformar esse símbolo de proporcionalidade num símbolo de igualdade, basta a gente multiplicar esse número por uma constante, que aqui eu chamei de K. Então, A vai ser igual a 4K, B vai ser igual a 3K. Se a gente está falando de números proporcionais, a constante vai ser a mesma, beleza? Então, A é igual a 4K, B é igual a 3K. Conseguiu entender? É só você vir comigo. Ó. O A vai ser proporcional a 4, para transformar a proporcionalidade em igualdade, tira o símbolo, troca o símbolo e multiplica esse valor aqui pela constante K. Aqui embaixo, a mesma coisa. Aí, agora, a gente trabalha com essa informação do volume total. O problema fala quando a gente soma o A com B, a capacidade máxima que se obtém enchendo-se ambos os recipientes, ou seja, se a gente somar A mais B, a gente vai chegar no valor de 336 litros. A mais B igual a 336 litros. Eu sei quanto vale A? Sei, vale 4K. Então, onde tinha A, eu coloquei 4K. Sei quanto vale B? Sim, vale 3K. 4K mais 3K dá 336. 4 mais 3 dá 7. 7K é 336. K vai ser 336 dividido por esse 7, né? Se ele está multiplicando, ao passar para o lado de cá, ele passa dividindo. 336 dividido por 7, 33 dividido por 7 dá 4, né? 4 vezes 7, 28, sobra 5, né? Para 33 sobra 5, 56 dividido por 7 dá 8, 7 vezes 8, 56. Então, o valor de K é 48. O problema quer saber o valor da constante? Não, o problema quer saber a diferença entre as capacidades máximas dos dois recipientes. O que é a diferença? A subtração. Então, ele quer saber o valor de A menos B. Eu sei que A é 4K e B é 3K. Então, 4K, que é o A, menos o B, que é 3K. 4 menos 3 dá 1. 1K. Quanto vale o K? A gente já calculou. O K vale 48. Então, a diferença entre o volume dos dois recipientes é de 48 litros.
Essa seria a resposta da questão, a letra B, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Se tiver entendido, larga o joinha nesse vídeo, meu filho. Clica no joinha aí para dar uma força e, claro, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Para essa questão, também vou deixar aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra uma questão muito semelhante a essa, que caiu recentemente na prova da Polícia Militar de São Paulo. Dá uma olhada nessa questão para você treinar esse tipo de raciocínio. Valeu? Aqui embaixo na descrição do vídeo, só clicar em mostrar mais, você vai ter outras questões também de razão e proporção. Vamos para a questão 65, vamos lá? Essa questão muito tranquilinha. Para fazer 20 docinhos iguais, Olga usou exatamente 3/4 de xícara de açúcar. A quantidade de açúcar necessária para fazer 30 unidades desses docinhos é exatamente igual a quanto? Bom, essa é uma questão que a gente resolve com uma regra de 3 simples. Para cada 20 doces, ela gasta 3/4 de xícara. Para 30 doces, ela vai gastar X. Quanto mais doces, mais quantidade ela vai precisar. Ou seja, uma regra de 3 simples, só multiplicar cruzado. 20x vai ser igual a 30 vezes 3/4. O que eu posso fazer? Pego esse 20 que está multiplicando, passo para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, vou pôr ele aqui dividindo 30, né? Então, x igual a 30 vezes 3, tudo dividido por 20 vezes 4. O que eu posso fazer aqui agora? Posso cortar esse 0 com esse 0. Vou ter 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. X igual a 9/8. Aí, as respostas não estão assim com uma fração única, né? Você tem inteiros e a fração. Então, a gente tem que desmembrar esse 9/8. O que é 9/8? 9/8 é a mesma coisa que 8/8 mais 1/8, concorda? 8/8 mais 1/8 dá 8 mais 1, 9. Se eu tenho o mesmo denominador e uma soma, eu mantenho o denominador, né? Então, 8 mais 1, 9, o denominador vai ser 8, vai ser 9/8. 8 dividido por 8 dá quanto? 8 dividido por 8 dá 1. Então, eu vou ter 1 inteiro mais 1/8. Isso significa que ela vai precisar de uma xícara inteira mais 1/8 de xícara para fazer esses doces. Essa seria a resposta da questão, a letra E. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Para essa questão, mais do que a regra de 3, você tinha que saber essa parte aqui, trabalhar com número fracionário. Então, se você teve dificuldade nisso, dá uma olhada no conteúdo teórico de números fracionários, como que você desmembra esses números fracionários, transformando-os em números inteiros. Beleza? Vamos para a questão 66. Certa vez, 3 ladrões assaltaram uma loja de joias. Na ocasião, foram roubados um anel, um colar e um par de brincos. Os ladrões foram presos. Chamavam-se Auro, Hercílio e Ildo. Cada um deles havia roubado uma das joias. No julgamento, Hercílio fez a seguinte afirmação: Ildo roubou o anel. O Hercílio falou isso. Ildo roubou o anel. Mais tarde, descobriu-se que o Hercílio disse a verdade e que o ladrão dos brincos sempre mente. Desse modo, pode-se afirmar corretamente que... Então, a gente tem aquele problema legal de resolver. A gente tem 3 pessoas, o Auro, o Hercílio e o Ildo, e a gente tem que descobrir o que cada um roubou. O Hercílio falou, Ildo roubou o anel. E o Hercílio falou a verdade. Se o Hercílio falou a verdade, quem roubou o anel, de fato, foi o Ildo, correto? E aí o problema continua falando, o ladrão dos brincos sempre mente. O ladrão dos brincos sempre mente. O Hercílio falou a verdade. Se o Hercílio falou a verdade, ele não é o ladrão dos brincos, porque o ladrão dos brincos sempre mente, né? Então, o Hercílio não roubou os brincos, porque o Hercílio não é mentiroso. Assim, quem roubou os brincos? Se não foi o Hercílio e nem foi o Ildo, com certeza foi o Auro. E o Hercílio roubou o colar, ok? Então, o Auro roubou os brincos a partir dessa conclusão aqui, né? Porque quem rouba os brincos mente e o Hercílio não mentiu.
sendo assim, sobra para o Hercílio só o colar, ok? Entendido? Sabendo isso, a gente resolve a questão, né? Auro roubou o anel? Não, Auro roubou os brincos. Hildo roubou os brincos? Não. Hildo roubou o anel? Sim. Hercílio roubou os brincos? Não. Hercílio roubou o colar? Sim. Auro roubou os brincos? Sim. Essa seria a resposta da questão, a letra D. Certinho? Dúvidas? Aqui, essa animação era para ter vindo depois, tá? Houve um pequeno erro aqui da animação, mas espero que você tenha entendido. É só você ficar ligado aqui nessa questão da mentira, beleza? O Hercílio disse a verdade, o ladrão dos brincos mente, logo o Hercílio não poderia ter roubado os brincos, a gente já sabia que o Hildo tinha roubado o anel, então o Auro roubou os brincos. Se o Auro roubou os brincos e o Hildo o anel, quem roubou o colar foi o Hercílio. Valeu? Vamos para a questão 67, essa é a penúltima questão. Considere a seguinte sequência de números, 1, 4, 10, 22, 46, 94, 190. O primeiro termo da sequência foi escolhido ao acaso, já os outros termos da sequência foram obtidos de acordo com uma regra pré-estabelecida. O próximo termo da sequência é igual a quanto? Bom, essas questões que envolvem sequências de números, né, sequências de termos, para resolvê-las você tem que ficar olhando para os números e tentar achar uma relação entre eles. Nesse caso aqui, você deveria trabalhar com a diferença entre um termo e outro, né? Então, a subtração entre um termo e outro. Se a gente subtrair aqui, ó, 4 menos 1, a diferença vai ser quanto? Vai ser 3, né? 4 menos 1 dá 3. Se eu pegar aqui, ó, 10 menos 4 dá 6. 22 menos 10, 22 menos 10 dá 12. 46 menos 22, 6 menos 2 dá 4, 4 menos 2 dá 2, dá 24. Então, olha só a diferença, 3, 6, 12, 24. Observe que a diferença entre dois termos subsequentes, né, consequentes, está dobrando, né? 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24. Qual que vai ser a próxima diferença entre os dois termos? Vai ser 2 vezes 24, 48, né? E de fato, 94 menos 46 dá 48. A próxima diferença vai dar o dobro disso aqui. 2 vezes 48 dá 96. 190 menos 94 dá 96. Assim, a diferença entre esse termo que está aqui e o 190 vai ser o dobro de 96. 2 vezes 96 dá quanto? 192. 192 é a diferença. Então, se eu somar 190 mais 92, eu vou chegar no próximo termo, ok? 190 mais 192 dá 382, beleza? Por que dá 382? Porque se eu subtrair 382 por 190, eu vou ter como resposta 192. Então, essa seria a resposta da questão, a letra B, certinho? Dúvidas? Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Se conseguiu, deixa o joinha no vídeo e compartilha esse vídeo com alguém. Valeu? E claro, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ainda dá tempo, pode se inscrever. Vamos agora para a última questão dessa prova, vamos lá? A diretora de uma creche pediu que todas as 87 crianças que lá frequentavam respondessem um questionário sobre suas frutas preferidas a fim de melhorar a qualidade da merenda. Todas as perguntas deveriam ser respondidas com uma única alternativa, ou sim ou não. As duas primeiras perguntas do questionário eram, respectivamente, as seguintes. Você gosta de abacaxi? Pergunta 2. Você gosta de mamão? Recolhidos todos os questionários, verificou-se que exatamente 55 dos questionários tinham sim como resposta à pergunta 1, ou seja, 55 questionários tinham sim como resposta à pergunta você gosta de abacaxi. Exatamente 35 questionários tinham sim como resposta à pergunta do mamão. E exatamente 10 questionários tinham não como resposta a ambas as perguntas. 10 questionários tinham não para essa e não para essa. Levando-se em conta que cada criança respondeu a um único questionário, conclui-se corretamente que o número de crianças que gostam tanto de abacaxi quanto de mamão é igual a quanto? Bom, esse é o típico problema que envolve conjuntos. Você pode resolver sem ser por conjuntos?
Pode, mas fica mais fácil de visualizar trabalhando com conjuntos. A gente vai ter, então, o conjunto. Ixi, aqui a animação falhou de novo, perdão. Então, a gente vai ter o conjunto das pessoas, das crianças que gostam de abacaxi, das crianças que gostam de mamão. Esse conjunto vai ter uma interseção, porque existem crianças que disseram gostar tanto de abacaxi quanto de mamão, correto? Então, existem crianças que gostam de abacaxi, crianças que gostam de mamão e crianças que gostam dos dois. O problema é saber exatamente o número de crianças que gostam tanto de abacaxi quanto de mamão. Por isso, eu coloquei o X exatamente aqui na interseção. Por quê? Isso é o que a gente quer saber, o número de crianças que gosta tanto de abacaxi quanto de mamão. O problema falou que 55 dos questionários tinham sim como resposta a pergunta 1, ou seja, tinham sim como resposta a pergunta você gosta de abacaxi. Ou seja, 55 crianças estavam dentro desse conjunto azul aqui, do conjunto abacaxi. Só que dessas 55, X já estavam aqui na interseção dos dois conjuntos. Sendo assim, quantas crianças responderam que gostavam só de abacaxi, não gostavam de mamão? 55, que é o total do conjunto, menos essas crianças que estavam aqui. Por quê? Essas crianças que estavam aqui, além de abacaxi, elas gostam de mamão também. Conseguiu entender? Olha o raciocínio aqui para o grupo do mamão. 35 crianças responderam que gostam de mamão. Ou seja, dentro do conjunto verde, existe um total de 35 crianças. Dessas 35, X já estão aqui. Então, quantas vão estar aqui nesse espaço? Vão ser as 35 do total, menos essas aqui. 35 menos X. Beleza? Dúvidas? Conseguiu visualizar? Conseguiu entender? Agora, a gente vai pegar essas 10 crianças. 10 crianças responderam que não gostam nem de abacaxi, nem de mamão. Se elas não gostam nem de abacaxi, nem de mamão, elas vão estar aqui fora. Beleza? Porque dentro dos conjuntos a gente tem só as crianças que gostam ou de abacaxi ou de mamão, ou dos dois. A gente sabe que o número total de crianças é de 87. Então, se a gente somar essas crianças que gostam só de abacaxi, essas crianças que gostam dos dois, essas crianças que gostam só de mamão e as crianças que não gostam de nenhuma das duas frutas, a gente vai chegar no número total de crianças. Concorda? Número total de questionários que foram respondidos. Então, 55 menos X mais esse X, mais esse 35 menos X, mais esse 10, essa soma é igual ao número total de crianças, que é igual a 87. Agora é só fazer continha. Menos X mais X dá 0. Então, aqui vai sobrar menos X. 55 mais 35 mais 10 dá exatamente 100. Então, eu vou ter 100 menos esse X, isso dá 87. Pego o X está negativo, passo para o outro lado, ele vai passar positivo. Pego 87 está positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo. 100 menos 87 é igual a X. 100 menos 87 dá 13. Então, X é igual a 13, ou seja, o número de crianças que gostam tanto de abacaxi quanto de mamão, essas que estão aqui na interseção, é igual a 13. Era isso que o problema queria saber, então era essa a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu sempre respondo. Para essa questão, vai aparecer aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outra questão envolvendo conjuntos. Pega essa outra questão, dá uma lida e veja como o raciocínio, a proposta do enunciado é muito parecida com essa aqui. Essas questões têm sempre um mesmo estilo, vai ter 2 ou mais grupos, vai falar que algumas pessoas gostam de uma coisa, outras gostam de outra, E aí você tem que construir os conjuntos e relacionar essa construção com o total de elementos presentes. Beleza? Geralmente elas têm essa mesma estrutura.
Aqui embaixo na descrição do vídeo, se você clicar em mostrar mais, você também encontra outra questão envolvendo conjuntos. Beleza? Dúvida? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Se tiver entendido as questões, gostado das explicações, deixa o joinha aqui embaixo, deixa o joinha no vídeo, beleza? Compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Perdão pelas duas falhas na animação que tiveram aqui em 2 slides, tá? Acontece. Espero não ter atrapalhado no raciocínio. Se tiver ficado com dúvidas, pode perguntar. E, claro, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, dá a sua força e se inscreve para ajudar o canal a crescer ainda mais. Valeu! É isso, bons estudos, até a próxima!